Esperar um pouquinho que ele... Isso, pronto, está gravando. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês, ok? Mesmo que eu consiga ver o rostinho só da Camila e do nosso representante aí, mas tá bom, sem problema nenhum. Hoje, pessoal, só para a gente se planejar mais ou menos, eu vou falar, olha lá, a Monique voltou, o namorado dela estava do lado dela, deu um beijo nela aí, e aí ela fechou a câmera com vergonha, vocês perceberam, né? Mas eu vi, viu, Monique? Às vezes é o filho, é o namorado, é o marido, né? Não é assim? Ai, meu filho. Meu filho, eu já tenho até que sair de perto, senão ele já quer fazer graça. Ele quer também estar aí na câmera, por que não, né? Eu Quer. tenho um netinho, o Guilherme, também de 3 anos. Ontem eu estou dando uma ele vem aqui. Vovô, eu quero ver na câmera. Aí ele aparece aqui na câmera. Ele quer fazer graça também, exatamente. 3 anos, imagino, né? Mas sem problema. Eu até falo que o ano passado mesmo eu tinha um aluno também que ele fazia da Trini, eu trabalho o dia inteiro. Minha esposa trabalha à noite quando eu chego, e eu que cuido dos filhos, eu que faço a janta. Eu vou estar assistindo a sua aula fazendo janta. E volta e meia ele queria falar comigo, ele abria a câmera. Aí ele estava lá, falando, ainda bem que não sobe esse cheiro aqui pelo computador. Ele estava lá mexendo as panelas lá e a gente falando aqui sobre a disciplina aqui de logística, que era uma coisa que eu trabalhava com eles. Mas legal. Bom, então vamos lá, voltando aí. Pessoal, eu vou me apresentar, só para a gente fazer uma programação, eu vou me apresentar, vou apresentar o plano de ensino da disciplina, desculpa, o plano de aprendizagem, não é mais de ensino, porque depois eles vão cobrar, inclusive vocês. O Datrino passou o plano de aprendizagem no primeiro dia de aula e eu mandei para os representantes ontem, concordam? Tudo bem? Vocês confirmam? Alguém viu? Plano de aprendizagem? Não, mas recebeu, não deu tempo de abrir, é isso? Ou não? Eu acho que como chama a nossa a representante, a Tereza está aí? Josivaldo está. Josivaldo, Eu você estou, passa. professor. Oi? Tá, Tereza? Eu vou ver no meu e-mail. Eu mandei no e-mail ontem, junto com o endereço da aula de hoje, se eu não me engano, acho que eu mandei sim, vem e confirmo. Mas eu mandei o plano de aprendizagem também, e que, aliás, ele está postado no AVA também. Outra pergunta que eu ia fazer. Alguém conseguiu entrar lá no AVA também, na nossa disciplina de gestão da produção e operações? Isso, alguém? Eu entrei, mas não achei nada. Não achei nenhum Não, conteúdo. nova. Eu também, professor, não tinha nada. Não tinha? Não. Não tem Quando nada. eu entrei, não tinha. Eu entrei agora há pouco, um pouquinho antes de começar a aula, não encontrei nada também. Então, não sei, porque realmente ele está lá desde ontem à noite lá. Então, eu vou verificar por que não está lá. Não tem, porque na verdade eu deixei ele liberado. Às vezes a gente tem como travar também para não ter acesso, mas era para estar liberado lá para todo mundo ter acesso. Vou verificar em seguida e vejo. Bom, mas independente disso, eu vou postar ele aqui também e a gente vai comentar, porque eu falei que eu chamo plano de aprendizagem, porque volta e meia a faculdade, mesmo o MEC pergunta, o Datrino ou todos os professores, no primeiro dia de aula passou o plano de aprendizagem para vocês? E aí tem, às vezes, o aluno responde que não, porque às vezes ele não estava presente ou ele se esqueceu. Então, por isso que eu estou reforçando que eu estou passando, vou comentar com vocês e vou deixar disponível para vocês na plataforma, no e-mail, onde vocês precisarem, para não ter problema nenhum também. Ok? E se der tempo também, a gente vai já começar com o conteúdo da nossa unidade de aprendizagem 1 também. Eu vou postar aqui também. Tudo bem? Bom, pessoal, como que é a dinâmica das nossas aulas, não só a minha, da Trino, com praticamente todos os professores de vocês, tá? Eu tenho um horário muito aqui que fica na minha cabeça, que é o pessoal de logística, tá? Porque eu coordeno o curso de logística. Mas o de ADM, eu tenho como um todo, mas aí eu tenho que me preocupar mais com o meu curso, mas vocês terão outros professores, possivelmente o professor Vitor, o professor Milton, e eles vão também seguir mais ou menos essa mesma dinâmica. Nós devemos fazer uma aula gravada de 1h15 a 1h30, todos os dias da aula, tudo bem? Porém, eu estarei nesta plataforma das 7h30 até as 10 da noite, ou melhor, das 19h30 até as 22 horas. Então, eu terminei a aula, saio, vou para o banheiro, é lógico, eu vou comer alguma coisa também, que tem 15, 20 minutinhos que eu peço para os alunos usarem também, porque ninguém é de ferro, né? Até as 10 da noite. Porém, eu estou disponível até as 10 horas para tirar toda e qualquer dúvida. Vocês vão perceber que jamais eu desligo esta plataforma antes das 10 horas. E às vezes 10 horas tem aluno que fica aqui 2, 3 ainda.
E aí, fulano de tal, tudo em ordem? Camila, tem alguma dúvida, né? E, na verdade, a Camila esqueceu ligado só o computador, mas ela não está mais lá também, ok? Então, a gente logo percebe também, bom, 2 minutos você perguntou 2 vezes, ninguém respondeu, a gente vai lá e desliga, tudo bem? Mas eu Professor, estarei... Oi. Desculpa interromper, eu acabei de olhar aqui na plataforma, tem sim, tá? Desculpa que na hora que eu tinha visto não tinha atualizado ainda, mas eu vi ontem, hoje de manhã, uma coisa assim. Então, tá bom. Então eu sei que está lá porque eu coloquei, falei, mas às vezes tem como você clicar e não disponibilizar para o aluno ainda. Às vezes você passa uma atividade que você não fez uma outra que antecede, então, mas eu tinha liberado. Então tá bom, legal. Melhor assim. Mas não é problema se alguém não leu, não viu, não precisa, não tem problema nenhum, sem uma preocupação. Tudo bem? Então vai ser mais ou menos essa a nossa dinâmica hoje, tá? Eu vou começar me apresentando, porque o pessoal de logística, geralmente eles me conhecem, que eu já trabalhei com eles, eu sou coordenador deles desde o primeiro módulo, mas o pessoal de ADM ninguém me conhece, tudo bem? E eu acho que sempre, num primeiro dia de aula, mesmo que seja presencial ou que seja remotamente, como nós estamos fazendo aqui, eu acho que é importante conhecer, saber quem é o professor, porque cada professor tem um jeito, tem um comportamento, tem uma atitude, assim como o aluno também é uma pessoa, é um ser humano, concorda? Mas eu acho que é importante. Então, eu diria para vocês que eu gosto de me relacionar bem com os alunos. Eu sempre digo isso no primeiro dia de aula. Não ganho um tostão para arrumar confusão com o aluno. Mas eu gosto muito de respeitar o aluno e gosto muito que o aluno respeite o professor, não só eu da Trina, como qualquer outra pessoa, qualquer outro professor também, tudo bem? Porque eu acho que a faculdade ele tem um grande papel, que é ensinar a gente a vários instrumentos de trabalho, a gente melhorar, nos qualificar, mas também transformarmos em pessoas melhores, vocês concordam? Então a gente quer ser uma pessoa melhor, por quê? Vocês estão estudando para serem gestores, vocês estarão nos comandos, estarão dirigindo pessoas. Então vai estar trabalhando com pessoas, às vezes a gente nem concorda com tudo na empresa, mas muitas vezes você tem que saber ceder uma parte para poder falar, dar o seu parecer do que você acha também. Às vezes você não gosta da pessoa do seu lado, mas ela precisa do seu trabalho e muitas vezes você precisa do trabalho dela também. Então acho que essa dinâmica é importante as faculdades ensinarem também. E nós percebemos que trabalho em grupo não é muito fácil, concorda? E eu vejo que muitos alunos reclamam, e hoje vocês percebem que a grande característica que as empresas querem, um profissional que consiga trazer trabalhos em grupo, trabalhos com equipe. E às vezes o serviço a gente ensina, não se preocupa. Eu quero saber se você tem habilidade para poder trabalhar em grupo, para poder dialogar, para poder ceder, para poder interferir também. Então você tem que ter aquele jogo de cintura também, né? Então acho que a faculdade é um grande espaço. Então vamos tentar trabalhar deste jeito também. Tudo bem? Bom, meu nome, eu não sei se eu falei ou não, mas vamos lá. É Roberto César Datrino, mais conhecido como professor Roberto Datrino, mas como o Roberto tem uma meia dúzia aí na faculdade, ninguém conhece como Roberto. Então todo mundo vai perguntar, professor Datrino, tudo bem? É uma única palavra, D-A-T-R-N-O, uma única palavra, descendente de italiano. Às vezes a gente fala com as mãos também, vocês perceberam, né? Então ajuda, além da boca, a mão também, tá? Mas, e eu sempre digo para o aluno, não tem aquela preocupação também, é você, professor, ou não é? Respeito é outra coisa, concorda? Eu ensino até para os meus filhos, que são, desde pequenos, a gente precisa aprender a respeitar as pessoas, mas não é você tratar de senhor que você vai respeitar mais ou menos. Então, não tem aquela preocupação, quer chamar de professor, de você, de Datrino, de professor Datrino, fique bem à vontade também. Ok? O importante é a gente ter uma boa comunicação, poder passar o recado, chegar no final do semestre, olha, eu sabia isso de produção, agora eu consegui agregar mais alguma coisa. Eu acho que esse é o objetivo. Não ficar limitado só aquilo que a gente sabia também, ok? Bom, a minha formação, pessoal. Aliás, eu até coloquei o currículo lá também. Acho que a Camila, já que você viu também, Camila, aí que está lá o plano de aprendizagem, você vê, tem meu currículo lá também, porque todos os professores são obrigados também. Depois, por curiosidade também, mas de uma forma bastante resumida, eu vou dizer para vocês. Bom, eu sou formado em Economia e Administração pela Universidade de Mackenzie, em 1984 e 86, que a maioria de vocês não eram nem nascidos, concorda? E aí, meu primeiro curso que eu fiz foi uma pós-graduação na Fundação Vanzolini, que, aliás, quem gostar da produção, gostar de logística, é uma das fundações que eu indico para vocês.
É uma fundação dentro da Engenharia Politécnica da USP, é top. São os melhores professores, os professores de engenharia super forçados. Eles vão cobrar matemática, cálculo, mas é um dos melhores cursos da nossa área de produção e na área de logística também, ok? Então, a minha primeira pós-graduação eu fiz lá também, de 1 ano e meio, muito bom, dentro da USP mesmo, tudo presencial. E depois eu fiz também didática e metodologia para o ensino superior. Uma vez que a gente é formado em economia e administração, você não é um pedagogo, né? Você não tem didática, você não estuda para isso, porque o seu curso não tem nada disso, assim como vocês que estão fazendo administração e o curso de logística também não tem nada de didática, concorda? Quem tem didática são os pedagogos. E aí eu fiz, o primeiro curso foi nesta área foi didática e metodologia para o ensino superior. Só professores, 1 ano e meio também, um curso ótimo também. E fiz um mestrado também, sou mestre em administração, e o tema da minha dissertação é a embalagem influenciando o comportamento do consumidor no ponto de varejo. Que quem é de logística sabe muito bem que embalagem é um item que eu gosto, eu trabalho, a gente vai abordar um pequeno link dele aí dentro da parte de produção, mas lá na logística eu deito e rolo, porque a embalagem é a parte da logística, embalagem primária, secundária, terciária, a importância da embalagem, tudo, né? A embalagem surgiu desde a época né, o ser humano copia muito a natureza, né? Então, uma espiga de milho tem uma embalagem que é a própria palha de milho. E a partir daí o ser humano começou a desenvolver a embalagem. E hoje nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial também, a embalagem tem um outro comportamento diferente. Quantas vezes nós compramos um produto no ponto de varejo só pela embalagem? Percebeu? Então é uma maneira que chama atenção. O que tem lá dentro daquela embalagem, muitas vezes você não consegue ver, você não consegue saber. Mas ele faz uma embalagem que te chama atenção, você coloca no seu carrinho de compra, e esse era o objetivo, né? Então é comercializar. E antes da Segunda Guerra Mundial, sempre tinha um vendedor vendendo a mercadoria. E depois da Segunda Guerra Mundial, lá fora, e aqui no Brasil, logo depois de 1980, né? Também praticamente todos os pontos de varejo, eles passaram a ser de alto atendimento. Que eu particularmente acho até que é mais justo. Eu vou lá, escolho o que eu quero, não tem alguém atrás de um balcão me dizendo o que é melhor ou o que é pior. Esse melhor você nunca sabe se é melhor para o cliente ou é melhor para quem está vendendo, concorda? Então eu particularmente acho, mas é um item muito legal na nossa área de embalagem que eu acabei fazendo mestrado também. O mestrado vocês sabem que é mais ou menos 2, 3 anos, porque 2 anos você faz os créditos, depois mais 1 ano você faz a sua dissertação, a sua tese de mestrado, e ele é considerado como estrito sensu. O que é estrito sensu? Quem faz o mestrado e quem faz doutorado. E quem faz estrito sensu é para dar aula, para ser um pesquisador, ok? Se você falar para a sua empresa que você fez um mestrado ou doutorado estrito sensu, quando muito ele vai te dar só os parabéns para você. Por quê? Porque o ideal é que você vá dar aula ou trabalhar no instituto de pesquisa, porque as empresas elas gostam de um MBA, de uma pós-graduação lato sensu, que é qualquer outra que não seja um mestrado e doutorado. Ok? Às vezes a gente até explica, porque tem aluno que às vezes tem a dificuldade, eu quero fazer isso. Você quer dar aula, você quer ser um pesquisador, vai fazer mestrado e doutorado. Você quer trabalhar nas empresas, fazer sua carreira profissional, é um MBA, é um lato sensu, que é o ideal. Ok? Bom, mas aí depois eu fiz mais 2, 3 cursos ainda também. Fiz didática com metodologias ativas, fiz o MBA em logística também, todos eles de 1 ano e meio, e ainda sou aluno como vocês também. Estou terminando agora didáticas e metodologias ativas da Campus Sales, só um grupo de professores, a gente tem aula uma vez por mês, também nessa mesma plataforma aqui também, todo mundo fala, tem atividade, é bem dinâmica, e depois tem várias leituras também, tem que cumprir data, tem que ter nota também, ou seja, o mesmo problema que vocês têm, nós temos também, ok? Então, eu diria que a hora que a gente não tiver mais nada que aprender, tá na hora de ir embora desse plano, concorda? Então, sempre tem alguma coisa para aprender, ok? E eu até brinquei ontem com um aluno ainda, que eu falei assim, nossa, eu não sabia que eu tinha que copiar um link e um super link, um aluno que me deu essa dica, eu falei, então a gente aprende com a geração de vocês, que são mais novas do que a minha, concorda? E que às vezes vocês nasceram aí já junto com o computador, com o celular na mão, e eu não, eu tive que aprender a usar o celular, aprender a usar o computador também, tá? E muita da geração nova aí,
a idade de vocês de 20, 22 anos aí, já nasceu, já tinha o celular, já tinha o computador, o notebook, então foi mais fácil para aprender, concorda? Bom, então essa é a minha trajetória nas escolas aí também, tá? É, e quando eu falo que eu fiz Mackenzie também, uma coisa que eu gosto muito de motivar o aluno também é gostar daquilo que faz. E não só gostar da sua faculdade, mas gostar da empresa, do seu trabalho também. Eu sempre fiz a minha carreira dentro das empresas, na área de logística, na área de finanças também, ok? E depois me aposentei uns 10 anos atrás das empresas, mas eu sempre continuei nas faculdades, ok? E antes da Campos Sales também, com a Campos Sales, vocês podem não acreditar, mas eu estou aí há 33 anos. Não tem mais nenhuma pessoa mais antiga do que eu na Campos Sales. Muitos de vocês não têm 33 anos de idade também, com certeza. Concorda? Então, eu estou na Campos Sales há 33 anos. Eu adoro a Campos Sales, eu gosto desse ambiente, eu gosto do respeito que a administração tem, eu gosto dos alunos, eu gosto de dar aula, tá? Eu sinto o maior prazer em dar aula, assim como eu sentia muito prazer na época que eu estava nas empresas também. Eu fazia parte de logística e eu comecei como vocês também. Terminei a faculdade, analista de logística, júnior, pleno, sênior, supervisor, encarregado, gerente. Você percebeu? Vai graduando. Eu acho que isso é legal porque você começa lá de baixo. Não é alguém que chegou a algum cargo, que alguém foi privilegiado por alguém e não conhece os passos anteriores. E eu acho que isso é muito legal e muito bom também, e foi o que eu fiz também. Ok? Então, eu sempre digo para o aluno, faça o que você gosta, que você não faça por obrigação. Porque a pior coisa que tem para uma pessoa é você sair de manhã e dizer, puxa, eu tenho que ir para aquela empresa, que chateação, tem que fazer aquele trabalho, tem que olhar a cara do meu chefe que eu não gosto. Isso, o dia não passa, te dá não é, uma agonia, que você não... E a gente, o trabalho, eu acho que tem que ser alguma coisa que é gratificante, e se possível a gente receber por isso também, é lógico, né? Não só você gostar, mas então, acho que a gente tem que fazer uma combinação daquilo que você gosta e receber o que você acha que é justo por aquele trabalho também. Então, acho que isso é bom. Eu falo que na minha época de Mackenzie, eu com os meus 18, 20 anos, 19 anos para 20 anos que eu comecei no Mackenzie, eu comprava os cadernos com M enorme, vermelho, e é lógico, naquela época eu não tinha carro, eu andava no meio de transporte, eu tinha o maior orgulho de expor o caderno, blusa, camiseta, blusa de frio, como chama, mochila do Mackenzie, vermelho com M enorme, não sei se alguém conhece o símbolo do Mackenzie, então eu tinha o maior orgulho. Do mesmo jeito que eu sempre digo para o aluno, sinta muito orgulho da Campos Sales, que você faz parte da família Campos Sales. E não sei se vocês ouviram a live dos coordenadores, professor Milton, e eu da Trino falei com o pessoal da logística essa semana também, desculpa, semana passada. A direção acho que falou, mandou algum comunicado para vocês também. Eles estão mudando sensivelmente lá dentro e o objetivo maior deles é atender muito bem o aluno, é isso que eles querem. Tem dificuldade, tem problema, N problemas, e eu sei, tanto quanto vocês, quando você precisa de um problema, às vezes não é tão fácil. Hoje mesmo recebi vários alunos, inclusive que já se formaram, tá? Que estão terminando. Cadê minha formatura? Que disseram que era essa semana. Eu mando para lá, ninguém responde. Então, problema nós temos, mas eles estão solucionando mais rápido, eles estão contratando gente nova também, eles querem transformar numa faculdade de ponta realmente. E eu diria que, assim, a gente tem sobe e desce, tem o problema dessa pandemia, que realmente, vocês sabem que reduziu o número de alunos da Campos Sales também, e eu dou aula em outras instituições também. Hoje nem tanto, mas eu me lembro que há uns 10, 15 anos atrás, que eu dou aula na Anhanguera também, aqui de Osasco, né? Tinha aluno que falava, sabe, Datrino, sabe o que eu estou estudando aqui? Porque eu prestei vestibular na Campos Sales e eu não conseguia entrar, mas o meu sonho era entrar na Campos Sales, lá na Lapa. E você sabe que a faculdade daqui a 2 anos vai fazer 100 anos. É uma faculdade de muita tradição, então tem uma história, tem muita coisa boa para a gente dar continuidade. Tem cursos lá de pedagogia, de contabilidade, são cursos super antigos dentro da Campos Sales. Então, tem cursos da Campos Sales que é mais antigo do que a USP, vocês sabem disso, né? A USP foi criada depois da Campos Sales. Olha, para vocês verem, a USP é a maior universidade da América do Sul, América Latina, sei lá, não me lembro agora, uma das duas, mas é a maior. E você vê que a Campos Sales, ela começou antes da USP, tá? Tem curso lá que foi antes da USP. Legal, tá? Então, sintam orgulhosos, sintam bem a Campos Sales. Então, faça o que você gosta, que você não faça por obrigação.
Volto a repetir, nós estamos estudando para ser gestores, aprendemos as técnicas de várias áreas, de várias disciplinas, mas também sermos pessoas melhores, gostar daquilo que a gente faz. Acho que tudo na vida, você está com o namorado ou namorado, você está com alguém que você gosta. Você está com o marido ou a esposa, você está com alguém que você gosta, ok? Então, acho que tudo na vida a gente tem que fazer por gosto, não por obrigação. Porque por obrigação cansa, você faz por um tempo e depois não aguenta, né? E trabalhar, a gente trabalha 30, 40, 50 anos da nossa vida, concorda? Estudar, às vezes, um pouco menos, né? Mas eu diria que nos dias atuais, estudar, você vai estudar pro resto da vida, porque as coisas evoluem, né? Eu me lembro que quando eu terminei a faculdade, alguém falava assim para mim, olha, o diferencial agora é você ter inglês. Hoje que vocês estão terminando a faculdade, algumas empresas já não dizem mais isso, elas dizem que você tem por obrigação ter um curso superior e uma segunda língua, percebeu? Então o mercado fica muito mais exigente, principalmente depois da virada do milênio, aí, no ano de 2000, que nós temos por conta da globalização, que não existe mais fronteiras, ok? As empresas estão buscando pessoas lá fora, o brasileiro está trabalhando lá fora também, e as línguas estão ficando mais fáceis também. Então acho que essa preocupação a gente tem que ter realmente também, ok? Bom, então, já disse para vocês que eu estou na Campos Sales há muito tempo, mas eu adoro esse ambiente. Passei por outras empresas também. Na verdade, a minha história, eu sou de uma pequena cidade do interior do estado, não sei se alguém já ouviu falar, no interior do estado de São Paulo, chamado Mirandópolis, que fica a 600 quilômetros daqui, naquela região de Araçatuba. E quando eu vim para cá em 1978, que com certeza a maioria de vocês não eram nascidos ainda, ok? Eu vim para São Paulo para poder estudar. Fiz um ano de colégio objetivo na Avenida Paulista, trabalhei no colégio, estudava no colégio objetivo, colégio não, no cursinho, tinha a bolsa de 100%. Coincidentemente, eu fiz vestibular para algumas faculdades, e entre elas eu entrei no Mackenzie, e eu fiz inscrição, fiz vestibular, fiz inscrição e fui estudar no Mackenzie, e comecei a trabalhar no Mackenzie também. Eles precisavam de alguém que tinha o que eu tinha de característica, vocês podem não acreditar que hoje muitos de vocês já nem conhecem mais e nem passou por isso. Eu tinha uma certa velocidade na máquina de datilografia. Fiz um curso, inclusive, de datilografia. Você vê como que as coisas mudam, né? Muito rápido. Hoje todo mundo já só no computador aí, né? Mas eu já cheguei a fazer o curso de datilografia e consegui bons empregos porque eu tinha uma certa velocidade. E o Mackenzie precisava de alguém que tinha velocidade e não errasse também. Porque fazer um histórico escolar, qualquer rasura que tem, hoje, olha quanto o computador evoluiu e facilitou a nossa vida, não é? Você erra, vai lá com corrige só depois que você imprime. Mas na época da datilografia não era isto. Você errou, não pode ter rasura, não pode passar branquinho. Meu amigo vai fazer tudo novamente. E aí você tinha que colocar na disciplina, 3 colunas ali, era na época do colegial, né? Primeiro, segundo, terceiro, coisa assim. E na faculdade. Então eu sei que foi muito legal e consegui galgar. E eu fiquei 8 anos no Mackenzie enquanto eu fiz os 2 cursos e com bolsa de 100%. Olha que maravilha. Tudo que um aluno quer, não é? E nesta época, coincidentemente, eu estava morando de aluguel e eu aluguei um apartamento a 3 quarteirões do Mackenzie, ali próximo do Mackenzie, na Higienópolis. Então, e eu nunca estudei à noite, não foi por luxo. Eu estudava de manhã e invertia, e trabalhava à tarde e noite. Então, eu estudava de manhã, ia para a faculdade, meio-dia eu vinha para casa, tomava um banho, almoçava, voltava para o mesmo lugar, que era o trabalho, no mesmo lugar que eu estudava, trabalhava até às 6 horas, vinha para casa jantar às 6 horas, 3 quarteirões, você concorda? Dá para vir jantar em casa? Vinha jantar em casa, voltava às 7, ficava até às 10 da noite. Foi a melhor época da minha vida, porque assim, você não tem estresse, e sem pagar nada ainda, porque eu tinha bolsa de 100%, o sindicato obrigava que todos os funcionários tivessem bolsa de 100%. Então foi uma época muito boa. E aí eu terminei, e eu estava fazendo a parte de administração escolar, não era bem administração de empresa. Tinha feito já, neste período, administração e economia também. Aí eu fui trabalhar na Cooperativa Agrícola de Cotia, trabalhei também por 8, 9 anos lá, e aí que eu comecei com os cargos de analista de logística, júnior, pleno e sênior, supervisor, e saí lá como encarregado também, ok? Aí eu fui para uma empresa chamada Videolar Multimídia, que fica ali no Balão de Alphaville, e também na parte de logística. E para quem é de logística, eu estava mais ou menos naquela época com 8, 10 anos de experiência na área de logística e formado, que me deram um projeto de um armazém sem nada, e dizendo, faça todo o projeto de estrutura de verticalização, localização da fábrica,
recebimento de mercadoria, expedição de mercadoria, estrutura de verticalização, o que é? Os racks, estrutura porta-pallet, estrutura drive-in, era uma empresa muito grande. Não sei se alguém se lembra esse nome, Videolar Multimídia. Na época de mais ou menos 1900, eles produziam CD. E o CD, tudo que a gente produzia, vendia. A gente tinha uma fábrica em Manaus também. Hoje ninguém quer ver mais isso, concorda? As coisas evoluíram também. Mas há 30 anos, se você perguntar para os pais de vocês, então não tinha uma coleção de CD em casa, né? E a base da matéria-prima que fazia o CD era a resina de policarbonato, que não tinha no Brasil, era importada. A gente importava, e olha para você ver mais ou menos a burocracia, não era burocracia, mas até mesmo em termos de impostos. Nacionalizava ela aqui no Porto de Santos, recebia, descarregava o container, carregava numa carreta, mandava via rodoviária ai, como chama, de balsa, ia para até Manaus, Belém, de Belém ia rodoviário, de Belém colocava numa balsa, ia até Manaus. E tudo que eles produziam de CD nunca descia via rodoviária devido a roubo no Brasil. Então descia via aérea. E nós tínhamos um acordo com a transportadora aérea que os voos, mesmo voo de passageiro, 2 vezes por dia a mercadoria nossa descia, e eu tinha uma equipe de funcionários no aeroporto de Guarulhos, recebendo a mercadoria, já colocava, né, fazia o desembaraço da mercadoria, trazia para Alphaville, e ali a gente distribuía para o Brasil inteiro. Então era uma logística muito dinâmica, foi um trabalho muito legal também. Depois eu fiquei lá 10 anos também nessa empresa, depois eu fui para outra empresa chamada Grafons Cards, fazia caderno, fichário, refil para material escolar. E era uma empresa, eu até estou citando isso, que eu vou falar na área de produção, era uma empresa familiar, e não sei se alguém aqui trabalha em empresa familiar. Empresa familiar tem um problema muito sério. Você que é um gestor, você faz todo o planejamento da semana, e eles mudam e eles decidem no churrasco deles no final de semana. Quem é dono da empresa e dono do dinheiro são eles. Então você fica meio vendido. Eu me lembro que o dono da empresa me contratou e disse o seguinte: eu quero um profissional, um gerente de logística, que faça todo o planejamento do que eu preciso, do que eu não preciso, porque ele dizia o seguinte: eu estou deixando de comprar coisa que eu preciso, estou comprando coisa que eu não preciso, sabe? Aquela estoque, excesso de uma coisa e falta de outra. Então isso era um problema muito sério e custa muito caro para as empresas, na nossa área de logística, na nossa área de produção também. E eu fui contratado e fiquei nessa empresa fazendo. E eu me lembro que nessa época ele falou: olha, eu tenho 2 armazéns, se você conseguir organizar meus armazéns, já está de bom tamanho. E eu pedi para ele 6 meses para que eu organizasse os 2 armazéns e devolvesse um armazém. Por quê? Para quem é da área de logística sabe, estoque e armazém é custo, ponto final. Eu preciso comprar, produzir, receber o mais rápido, entregar para o cliente mais rápido. E a gente conseguiu fazer esse trabalho em 6 meses também. Aí fui fazer outra empresa também, da área dele também. Dessa mesma empresa tinha mais de uma, eu fui em outra empresa. Então acho que é um desafio muito legal. Logo que você se forma, te dar um desafio assim, e assim foi minha vida. Aí passei para mais 2, 3 empresas, e mais ou menos aos 10 anos eu acabei me aposentando e deixei as empresas, mas nunca deixei as faculdades, uma vez que eu fiz um curso de mestrado, e é estrito senso, é para ser professor ou ser pesquisador, ok? Então, além da Campos Sales, que estou há 33 anos também, trabalhei 15 anos na Anhanguera, comecei lá na FISO, não sei se alguém se lembra desse nome, dessa faculdade, que ficava em Osasco, e depois ela foi comprada pela Anhanguera, que é o maior grupo educacional aqui do Brasil, que teve uma época que ele estava com 400 mil alunos. Tem noção que é isso? 400 mil alunos? Né? Hoje eu não sei, devido à pandemia também, as coisas mudaram, mesmo para eles que é grande, mas ainda tem uma boa quantidade, ok? Também dava aula até um ano atrás na FATEC de Carapicuíba. Por quê? Porque lá eu não era contratado, desculpa, não era contratado, não era concursado. Então você tem o coordenador te convida, você faz um trabalho de 2 anos, depois você sai um ano fora, e se ele gostou do seu trabalho, ele te convida, você faz mais 2 anos para não dar vínculo empregatício. Mas também é ótimo, dou pesquisa operacional, dou produção lá também, dou gestão da qualidade. Então, coisas que é da minha área de logística, gestão e análise de investimento também trabalho lá, então são matérias afins que eu dou tanto aqui, quanto na Anhanguera também, quanto na FATEC também, ok? Além dessa disciplina que nós vamos trabalhar aqui com vocês, que é a gestão da produção e operações, eu trabalho também na logística, com logística reversa, sustentabilidade e marketing. Trabalho também
pesquisa operacional. Eu acho que o pessoal de administração não teve pesquisa operacional, né? Eu falei isso até com o professor Milton, mas é bastante cobrado, inclusive, lá na frente também, num profissional de administração, este conteúdo de pesquisa operacional. Muito legal. O pessoal de logística conhece, acho que fez comigo aí também, ok? E no quarto módulo, que a gente trabalha, desculpa, no quarto módulo de gestão da produção, que é essa que nós vamos trabalhar, e no terceiro módulo de gestão financeira, eu trabalho finanças corporativas e análise de investimento. Toda a parte de investimento, o que é o investimento, ações, aplicação, como usar a calculadora HP12C, muito legal, muito prático também. Eu gosto muito que a gente precisa conhecer a parte conceitual, mas é importante você levar para a parte prática também. Vocês vão perceber que aqui, a primeira aula é um pouco mais cansativa, que eu digo o seguinte, a gente precisa passar alguns conceitos na parte de produção, mas a partir da segunda, terceira e quarta unidade de aprendizagem, vocês vão perceber que eu passo um slide de 10, 15 slides, não mais do que isso, da parte conceitual, e eu entro já no exercício dos aplicativos. O que você vai fazer com isso dentro da sua empresa? Como aplicar isso? Então, vamos calcular. Então, tem bastante cálculo também. A gente vai precisar de calculadora, mas nada que seja uma calculadora simples. No caso de produção, não precisa nem do HP12C também. Se alguém tiver e quiser usar, sim, também à vontade. Mas não há necessidade para a gente seguir a disciplina também. Ok? Outra característica, pessoal, eu vou indicar uma meia dúzia de livros para vocês. Calma, mas vou indicar, não vou adotar. Qual é a diferença? Para a gente seguir o curso, a maioria do material já está apostilado, a maioria dele eu coloco em PowerPoint, coloco em PDF, vou disponibilizar para vocês lá no AVA, tá? Não precisa comprar livro nenhum. Porém, se alguém já deu uma olhadinha lá, logo no início do plano de aprendizagem, tem as bibliografias, são 3 livros de bibliografia básica e 5 livros de bibliografias complementares. Se alguém quiser dar uma olhadinha, quiser dar uma pesquisada, todos eles são obrigados a ter na biblioteca, ok? Não só a minha disciplina, como dos outros professores da Campos Sales também, faz 2 anos que nós, coordenadores, sempre cobramos também de todos os professores que antes dele passar a bibliografia para o aluno, ele verifica se tem um livro na biblioteca também, tá? Porque quando o MEC vem vistoriar o curso também, ele quer saber se, além do professor ter indicado, se tem exemplar, porque o aluno pedir, ele quer ver, quer ter uma dúvida, tem que tirar, e ele tiver que ter que comprar o livro, é complicado. Então, é obrigado a ter pelo menos uma unidade na biblioteca, e tem todas elas, tudo bem? Mas se alguém quiser comprar também, depende de alguém que quer se especializar em produção, também sinta à vontade também. Tudo bem? Que mais que a gente poderia dizer? Sim, das atividades, pessoal. Não sei se vocês perceberam, o professor Milton, principalmente o pessoal de administração, que acho que é uma turma um pouquinho maior do que logística. A logística, acho que eu já até comentei a semana passada, mas se eu não comentei, vamos lá, para todo mundo. Vocês sabem que todas as disciplinas, ela tem um peso na avaliação de 7 e o peso nas atividades de 3, e não mudou. Tudo bem? Esse semestre tem algumas recomendações da direção, de alguns coordenadores, que o professor pode dar só uma atividade antes da P1, para o aluno fazer, entregar e valer 3 pontos. As nossas disciplinas, a minha disciplina de gestão da produção, são 4 unidades antes da P1, unidade 1, 2, 3 e 4, e eu estou dando uma atividade em cada uma das unidades. Agora, qual é o problema? Você deixar tudo acumulado e um trabalho mais difícil para o final do quadrimestre, eu acho que é muito mais complicado para o aluno corre risco dele não dar conta de entregar e ele perder os 3 pontos. E quando você pede para o aluno paulatinamente, pode até ser que uma ou outra ele não conseguiu entregar, não conseguiu fazer. Mas a maioria ele consegue fazer. Então, esse planejamento eu acho muito melhor tanto para o aluno quanto para o professor. Então, você vai perceber que na unidade 1 já vai ter uma atividade com peso 1, a unidade 2, uma outra atividade com peso 1. A unidade 3 só vale meio, e a unidade 4 também vale meio, tudo bem? A somatória delas vale 3, tudo bem? Outra observação, como nós temos bastante conteúdo, nossa, mesmo exercícios aplicativos também, geralmente as nossas avaliações não são acumulativas. O que é isso na prática? Quando você for realizar a P1,
você vai realizar a avaliação do conteúdo da unidade 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Então, fez a avaliação. Quando você for fazer a avaliação P2, que é no final do semestre, se eu não me engano, na primeira semana de junho, não vai cair a unidade 1, 2, 3 e 4, e sim a 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? A mesma coisa também, os 3 pontos serão da unidade 5, 6, 7 e 8. Não está tudo pronto ainda, mas possivelmente também o mesmo critério. A unidade 5 vale 1, a unidade 6 vale 1, e a 7 e a 8, cada um vale meio. A somatória das 4 vale 3 pontos. Tudo bem? Tranquilo? Eu gosto muito de exercer a dinâmica com o aluno, eu gosto muito de olhar no olho do olho, como eu estou olhando aqui no da Camila, aqui, tá, Camila? E a gente ser sincero e honesto. Eu acho que nós estamos aqui para agregar conhecimento. Disse para vocês no começo que eu gosto de ter uma boa relação, e hoje, se a gente sabe isso de produção, conseguimos agregar um pouco mais aí no final do semestre, esse é o objetivo. Então, chegou no final. Geralmente, eu não deixo acumular muita atividade, então você vai perceber que se tem atividade lá, eu deixei bloqueada, e esse era o propósito, porque eu nem trabalhei o conteúdo da unidade 1 ainda, ok? Então, quando eu terminar o conteúdo da unidade 1, eu vou dar pelo menos uma semana para o aluno fazer e postar lá no AVA, ok? Individualmente esta atividade. Quando eu terminar a unidade 2, eu dou pelo menos uma semana para ele postar a unidade 2 e assim por diante. Mas se por acaso uma unidade, Trino, mas a unidade 1 foi mais simples, era apenas a parte de conceito, a unidade 2 tinha cálculo, se complicou, dá para esticar mais o prazer de um final de semana. Gente, sem problema nenhum, fala comigo, representantes, que é a nossa amiga, como chama, a Tereza, o Lucas que não está aí, mas Tereza, use e abuse, você tem meu WhatsApp agora também, ok? Sinta à vontade para a gente estar fazendo uma boa negociação para que as coisas sejam produtivas para todo mundo. Mais importante do que a maioria da turma querer entregar correndo e de qualquer jeito, talvez a gente poder esticar mais 2, 3 dias, no final. Às vezes, um final de semana faz muita diferença, concorda? A nossa aula é na quinta, e geralmente eu dou até quinta, sei lá, às 23h55, e aí o aluno falou, dá para dar mais a sexta, sábado e domingo? Às vezes a sexta é o dia do EAD de uma das turmas, e o cara faz e posta. Então, acho que isso é aprendizado, e isso a gente poder trabalhar, é saber trabalhar em grupo, é poder saber dialogar também. Isso eu gosto muito dessa dinâmica. Então, vamos todo mundo trabalhar aí, todo mundo é adulto, fazer honestamente o trabalho, que eu acho que isso dá um resultado positivo para todo mundo. Tudo bem? Bom, o que mais? Falei do conteúdo. Bom, conteúdo eu vou falar que eu vou postar aqui para vocês. Tudo bem? Mais alguma dúvida de vocês, para não ficar só eu falando aqui, aí depois eu vou entrar no plano de aprendizagem, ok? Eu tenho uma pergunta. Eu também sou da área da logística e você falou do transporte aéreo. Hoje em dia é um dos mais caros que existe. Antigamente também esse transporte era caro? Isso, legal. VP, quem que é o VP? Fala para mim aí. Essa eu estou vendo o VP aqui. Wagner. Wagner, tudo bem? Wagner? Acho que eu sei quem é você, Wagner. Wagner. Você foi meu aluno, né, Wagner? No segundo módulo, não foi? Não. Não? Eu sou do PM. Você não teve logística? Não? Bom, tá bom. Então não foi, não foi. Eu fiz logística, mas eu fiz na Artec. Ah, mas o segundo módulo, você já não fez o segundo? Você está no quarto módulo de logística, certo, Wagner? Não, hoje eu faço ADM, mas eu já fiz logística, mas foi técnico. Ah, tá, desculpa. Eu entendi que você era aluno da logística. Não, quem é o aluno de administração, com certeza não foi meu aluno. Mas vamos lá. O Wagner, desculpa, hoje não era dia, mas vamos explorar. Eu acho que isso é legal. Ó. O aluno surgiu uma dúvida, pode levantar a mão, pode questionar. Acho que é. O Wagner, eu sempre trabalhei na área de logística e o transporte rodoviário sempre foi o mais caro. Agora, só uma pergunta de curiosidade que eu sempre faço para os alunos no presencial. Quanto representa em termos de porcentagem de mercadoria transportada pelo aéreo? Alguém se habilita a chutar qualquer número aí, em termos de porcentagem? Sem medo de ser feliz? Fala você, Wagner. O que você acha? Aqui nós podemos errar. Não podemos errar lá nas nossas empresas, nos nossos concursos, nas nossas vagas. O transporte rodoviário? Não, o aéreo. No aéreo, Em termos de mercadoria.
Eu acho pouquíssimo, uns 15%. 15%. Olha lá. Wagner, transporte aéreo no Brasil nunca atingiu 1% das mercadorias transportadas. Nunca. Eu sei que Se você é for... rodoviário. Hã? Eu sei que aqui no Brasil o maior é o rodoviário, né? Por causa do governo. Rodoviário. Isso, o rodoviário representa mais de 70% das mercadorias movimentadas. Isso eu gosto muito lá na área de logística, eu trabalho logística e distribuição também, que é de logística, vai me ouvir essa fala aqui, que eu já falei várias vezes para ele. Nós temos 5 modais. Que são modais? São modalidades de transporte. Rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário e dutoviário. O rodoviário é o meio de transporte mais utilizado no Brasil, representando mais de 70% das mercadorias movimentadas. E o porquê o empresário ou todo mundo dessa área gosta muito desse transporte? Porque é o famoso chamado de porta a porta. Você consegue pegar a mercadoria no seu fornecedor e colocar dentro da sua empresa. A pergunta é: você consegue pegar um avião lá no seu fornecedor e descarregar o avião no pátio da sua empresa? Você consegue o de trem? Você consegue o de navio? Do duto? Você percebe? Então, essa é a característica, ok? O aéreo é o mais veloz na sua operação, porém ele tem um custo muito mais elevado do que qualquer outro meio de transporte, ok? Agora, outra característica que é importante aqui no Brasil é que eu sempre comparo, se a gente pegar o Brasil, comparar o tamanho, extensão territorial nossa, a gente vai sempre comparar com a Rússia, desculpa, a Rússia, a antiga União Soviética, em termos de tamanho. Lá eles movimentam em termos de ferrovia 90% das mercadorias. Opa, deixa eu colocar. Está acabando a minha bateria aqui. Pronto, resolvi. Lá eles transportam mais de 90% das mercadorias no modal ferroviário. E aqui a gente não consegue transportar mais do que 12, 15% no ferroviário, com esse tamanho de país, ok? Então, a gente até brinca, tem até alguns livros de logística, que a gente conta muito piada de português, não é isso? Mas vocês sabem que quem construiu as maiores ferrovias no Brasil aqui há mais de 100 anos foram os ingleses. E os ingleses, alguém começou uma ferrovia aqui no sul e outra lá no norte e nordeste. Em algum momento as ferrovias se encontraram. E aí descobriram que ela não tinha a mesma bitola. O que é a bitola? É a largura do trilho. E aí, é lógico, uma ferrovia não falava com a outra, concorda? Isso aí todo mundo falava. E a gente faz piada de português, mas foi o inglês que fez isso, concorda? Há 100 anos, você faz um planejamento de uma mesma empresa, meu amigo. Você fez uma bitola de 2 metros lá, faça de 2 aqui que você vai encontrar e vai fazer a conexão, concorda? A hora que e hoje nós temos ainda esse problema seríssimo de 3 bitolas diferentes no Brasil, coisa que não acontece na Rússia. Na União Soviética, é uma única bitola, atravessa-se as ferrovias pelo país inteiro lá, e é um custo muito mais interessante, ok? Então, se você pegar ferrovia e rodovia, em média, 40% a 50% mais em conta o frete ferroviário se comparado com o rodoviário. Mas qual é o problema? E eu já comparei e já trabalhei com os dois também. A época que eu trabalhei na Cooperativa Agrícola de Cotia, comentei com vocês, mais ou menos antes de 2000, 1990, mais ou menos. A gente sabe que fertilizantes, a Cooperativa Agrícola de Cotia, eu trabalhava no departamento de fertilizantes. A base de fertilizantes é o NPK. Vocês lembram dessa aula de química da dona Margarida lá do primário? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Ok? É antigo, não é do nosso curso, esquece, só para relembrar o passado. É a base de NPK. E fosfato não tinha aqui no Brasil. 50% era importado. Ou, desculpa, 100% era importado. Tinha alguns que tinham aqui, um dos NPK, mas o cloreto de potássio não tinha. E vinha do Canadá, da China, dos Estados Unidos, via aquaviário, né? Cuidado que o marítimo não é bem assim. Às vezes o aluno confunde também, né? Eu falo que o profissional de logística, principalmente, não pode confundir. Aquaviário ou hidroviário, mas nunca marítimo, porque nós temos os lagos, nós temos os rios, cabotagem, tudo faz parte de aquaviário
o hidroviário, mas nunca marítimo. É lógico que dentro do aquaviário e do hidroviário, o maior movimento é do navio, então é do marítimo, ok? Mas ele é apenas uma parte dela. Então a gente recebia aqui por Porto de Santos e a gente tinha duas possibilidades de transportar via ferroviária e via rodoviário. E naquela época nós conseguimos fazer um contrato junto à FEPASA, e vocês podem não acreditar, mas naquela década a FEPASA fez um desvio ferroviário dentro do pátio da nossa empresa. Por quê? Porque ele tinha junto, do lado, no próximo da nossa empresa, tinha a Cooperbras e a Fossertio, que eram empresas do governo, e que a ferrovia já passava dentro do pátio da empresa. Então, eles fizeram um contrato com a Cooperativa Agrícola de Cotia, que era uma empresa privada, não era do governo, ok? E que fizeram um desvio ferroviário. Então, você percebia que eu tinha a possibilidade de levar ferroviário e levar rodoviário. Agora, qual era o grande problema? Vocês já viram um vagão único circulando por alguma via ferrovia? Não existe. Naquela época, nós tínhamos um contrato que nós tínhamos que transportar pelo menos 7 vagões ao mesmo tempo. Vocês têm noção qual é a capacidade de um vagão? De uma maneira bastante simples, ele comporta 3 carretas. Se um vagão comporta 3 carretas e eu preciso transportar 7 vagões, 7 vezes 3, 21 carretas, você concorda? Eu recebi ao mesmo tempo 21 carretas de uma única mercadoria. E naquela época a gente transportava um grande volume, porque eu ainda estava no sistema de produção em série, que a gente vai falar na nossa disciplina. O que é produção em série? Quanto mais você produz, menor é o custo. Hoje é diferente. Hoje a gente tem que produzir só aquilo que o cliente precisa, ao menor custo. Aí a gente vai falar de técnica de Kanban, de just-in-time, de indústria 4.0, já chegando na sociedade 5.0, já robotização. Então já mudou. Mas naquela época a gente produzia a produção chamada produção em série. Quanto mais produz, menor o custo. Então a gente poderia até transportar um grande volume, mas eu tenho que transportar, tem que ter espaço para receber essa mercadoria e tem que ter dinheiro para pagar esse frete também, concorda? Então isso era um custo muito elevado. Enquanto que o rodoviário eu posso me programar uma carreta de manhã, uma carreta à tarde, um dia sim, um dia não, conforme a minha necessidade, conforme o meu dinheiro, conforme o espaço para receber a mercadoria também, concorda? Então essa é a grande diferença e talvez por isso que o empresário não utiliza muito o modal ferroviário. E o aéreo, que eu falei para vocês, devido ao elevado custo, ele nunca atingiu 1% aqui no Brasil, ok? E o duto viário são produtos específicos, geralmente ele tem uma origem e um destino muito bem definido. O que é? O gasoduto, oleoduto, minérioduto. Vocês sabem que o Brasil importa lá da Bolívia o gasoduto, e o gás, desculpa. E ele é transportado através do duto, ok? Então, ele tem um custo realmente muito mais interessante, mas é para alguns produtos específicos, sem contar que esse produto tem que ter uma característica própria também, você concorda? Não dá para enfiar qualquer coisa no duto que ele não vai sair do outro lado. Então, precisa ser um líquido, precisa ser um gás, alguma coisa com este gênero, concorda? Mas já tem várias empresas trabalhando com vários produtos. Você sabe que ali no próprio Porto de Santos também, os caminhões levam suco de laranja e ficam num tanque enorme. Este tanque, quando ele vai colocar dentro do navio, ele vai através do duto. E aí ele chama, inclusive, de sucoduto. Sucoduto, né? Ou seja, um duto de suco de laranja. Ok? E aí eles colocam dentro do próprio navio e vai embora assim por diante. Legal? E qual é o outro transporte que eu não comentei aqui? O rodoviário, ferroviário, o aquaviário marítimo. Esse 5 duto viário. Acho que eu esqueci de um aí. Estou achando aí. Mas tudo bem, legal aí, Vitor, pela pergunta aí. Vamos lá, mais algum questionamento aí que vocês gostariam? Não só da disciplina e do conteúdo, mas do andamento, para que a gente faça um bom trabalho legal, que esteja todo mundo satisfeito aí também. Questiona aí, que senão eu vou entrar lá no plano de aprendizagem para poder comentar, ok? Não, nenhuma dúvida? Então tá bom. Não? Então tá bom. Mas aparecendo a qualquer momento, gente, sintam bem à vontade
Viu, Wagner? Pode levantar a mão. Você sabe que tem uma mãozinha aqui que você pode levantar, mas às vezes eu estou ali falando, eu não fico atento, pode interromper, falar, ô, Datrina, eu quero falar isso, tá? Então, sinta bem à vontade, a aula é nossa, tá? Então, eu quero que vocês sintam bem à vontade para poder perguntar, questionar, eu acho que aí a gente aprende realmente, tudo bem? Então, eu vou postar aqui para vocês, vou compartilhar o nosso plano de aprendizagem, tudo bem? Cadê você? Deixa eu ir lá na nossa área de trabalho. Isso. Aqui, isso. Plano de aprendizagem, legal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Alguém está vendo aí? Gestão da produção e operações. Dá para ver sim, professor. Legal. Dá para ver. Dá, legal. Então eu vou comentar rapidinho aqui para não perder muito tempo. Só vou falar das justificativas, dos objetivos, depois eu vou falar das 8 unidades, mas não vou perder muito tempo, porque esse material está disponível lá no AVA, e se eu não me engano também eu mandei no e-mail, né? Salvo engano aqui, senão eu mando também. Mas é melhor que esteja lá no AVA também, que a faculdade quer que todo mundo utilize cada vez mais a plataforma, na verdade, ok? Bom, então vamos lá. Essa disciplina chama-se Gestão da Produção e Operações, ok? Bom, o horário todo mundo já sabe, vai ser sempre na quinta-feira. O horário oficial nosso é das 19h10 até as 22 horas, com 15 minutinhos de intervalo, ok? E aí foi convencionado, que acho que o professor Milton já falou com o pessoal de ADM, eu falei com o pessoal de logística, não sei se falei com o pessoal do 4º módulo, mas que ficou convencionado que a aula sempre começa às 19h30. Por quê? Muitos alunos questionam que ele consegue chegar na faculdade às 19 horas. Mas na casa dele, dificilmente ele consegue chegar às 19, concorda? Mas 19h30 a maioria consegue. E às vezes tem uns que ainda vai no meio do caminho com o celular ligado lá, né? E tentando participar, ok? Vale a pena aí qualquer esforço. Mas, então, às 19h30 foi de uma maneira para facilitar a vida da maioria, tudo bem? Se alguém tiver algum problema de horário, depois comenta com a gente aí também, ok? Bom, que é a justificativa? Por que é importante essa disciplina, gestão da produção e operações, tanto no curso de administração, quanto no curso de logística, ok? Então ela está aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui, que tem lá, a gestão da produção e operações representa uma das bases do sistema empresarial, seja a produção de bens ou serviços, ou seja, todas as empresas que nós trabalhamos, ou elas produzem um bem físico, ou uma prestação de serviço, concorda? E a prestação de serviço também, ela tem umas operações. Só um comentário aqui, quando eu comecei a estudar na faculdade, os livros de produção simplesmente era gestão da produção, administração da produção, ponto final. Por quê? Porque em 1980 não tinha uma grande preocupação com a prestação de serviços. A partir da virada do século, de 1990 também, as empresas começaram, o Brasil começou a utilizar uma quantidade maior de serviços, e aí a administração da produção começou a se preocupar com toda a dinâmica desse serviço. Então aí os livros começaram a surgir como a administração da produção e operações. Então muitas dessas operações são serviços. Na nossa área de logística mesmo, a gente sempre diz que quem produz é a produção e nós, na área de logística, prestamos serviço. É um serviço de compras, é um serviço de recebimento, é um serviço de expedição, é um serviço de entrega de material para a produção, é um serviço de recebimento do produto acabado da produção, ok? Então, geralmente nós prestamos serviço, mas tem várias operações, concorda? Operação de transporte, operação de compras, operação de sistema que você coloca tudo no seu computador, as informações, operação de inventário, né? Eu sempre brinco com o profissional de administração da produção de logística, que na virada na virada do ano, não, na véspera de Natal, que está todo mundo fazendo churrasco na empresa, antes da pandemia, que agora não está ninguém está fazendo mais nem churrasco na empresa, né? Antes da pandemia, na época que estava no Natal, todo mundo fazendo churrasco no dia 24, onde o pessoal da produção e do estoque de logística estava contando o estoque, né? O estoque da produção, o estoque lá do almoxarifado, o estoque da logística, né? Então, por isso que a gente vai aprender aqui na nossa disciplina que tem três grandes etapas do estoque: matéria-prima, produto em processo e produto acabado. Matéria-prima, geralmente, que nós compramos dos fornecedores. Produto em processo é aquilo que não é mais matéria-prima,
mas ainda a sua empresa não transformou no produto acabado. Ele está em processo, sendo transformado. E o produto acabado é aquilo que já está pronto, disponível para entregar para o seu cliente, seu consumidor final. E aí tem toda a logística, eu já vou apresentar para vocês hoje, inclusive, um organograma onde nós vamos situar a produção e operações, que é a nossa disciplina também. Ok? Bom, seguindo aqui então. Mostrar sua importância é criar fundamentos quanto ao processo da cadeia produtiva, bem como concatenar diversas exterioridades observadas em outras disciplinas, como aspectos ligados aos recursos humanos, suprimentos, marketing e comercialização. Aí você vai falar, mas Datrino, você está falando de produção, de recursos humanos? Pessoal, na produção, na logística, nós não precisamos de pessoas trabalhando? Vocês perceberam que agora o departamento pessoal da maioria das nossas empresas, eles só fazem pagamento de salário. Quem vai contratar, quem vai qualificar, quem vai dispensar é o gestor, é alguém da área. E se você for o gestor da produção, é você que vai contratar a pessoa, é você que vai qualificar a pessoa, é você que vai dispensar quando necessário, percebeu? Olha aqui, suprimentos. Nós precisamos abastecer a empresa de suprimentos. Marketing, por que marketing? E comercialização. Aliás, tudo surge lá na comercialização. Quando o cliente tem a necessidade de alguma coisa, a empresa, né, a partir do pessoal da comercialização, você faz um plano de produção que gera necessidade de compra, gera necessidade de produção para abastecer a necessidade desse cliente. Então, aqui, ó, recursos humanos, suprimentos, marketing, comercialização, eles estão todos ligados um com o outro aqui também. Então, eu diria que hoje o gestor ele tem multifunções aí dentro das empresas, concorda? É importante você conhecer todas as áreas aí. Olha lá, seguindo. Observando-se redução de custos e melhoria de resultados organizacionais. Hoje, cada vez mais, vocês tiveram teoria geral da administração lá no primeiro ano, não sei se foi com o professor Jairo ou não, mas a empresa hoje ela tem que ser otimizar todos os seus recursos. O que é otimizar? É maximizar o lucro ou minimizar os custos, concorda? Hoje toda empresa ela quer reduzir os custos para poder obter a lucratividade. E hoje, com a globalização e a grande concorrência também, a margem de lucro reduziu, concorda? Se você quer ser competitivo no mercado globalizado, você tem que botar uma margem pequena. Então, você percebe que cada vez mais o profissional da produção não vai poder ter desperdício lá da produção. Quando eu disse para vocês que empresa familiar é um problema seríssimo e que aquelas que não se estruturaram, elas estão fadadas ao fracasso, estoque dentro de qualquer local de uma empresa é um recurso ocioso. Se você pegar os maiores autores da nossa área de produção, o Petrônio Martins, o Dias, o professor... tem um professor da USP, inclusive, fugiu o nome dele aqui agora. Ele vai dizer que estoque é um recurso ocioso, que enquanto não surge a necessidade real, ele é ocioso, mas a minha empresa precisa manter algum estoque. Por quê? Eu preciso atender a produção, eu preciso manter estoque para abastecer meu cliente. Então, em algum momento, eu preciso de algum estoque. Porém, esse estoque deve ser o mínimo possível, porque ele custa muito caro nas nossas empresas, concorda? Você comprar, estocar, armazenar, custa muito caro na maioria das nossas empresas. Então, não dá para a gente abusar. Então, nós, como gestores da parte de produção e operações, nós precisamos saber administrar isso muito bem também. Ok? Bom, qual é a justificativa ainda dessa disciplina? Porque é importante. Capacitar os futuros profissionais, tanto de administração quanto de logística, no processo de gestão da produção e operações. Fornece uma visão integrada e estratégica da função da produção, das responsabilidades que são atribuídas aos gerentes de produção e das diversas ferramentas disponíveis para o desempenho desta função. Apresentar os sistemas de organização da empresa, industrial ou de serviços, no dimensionamento da sua capacidade de produção. Então, você percebeu que é dar algumas ferramentas para que vocês estejam capacitados, realmente sejam profissionais qualificados. Aí você vai falar, mas Datrino, eu não vou trabalhar na área de produção. Meu amigo, você está fazendo curso de administração ou curso de logística e a administração da produção e serviço, ela vai envolver qualquer empresa de qualquer área.
A minha empresa não produz nada, ela produz serviço. Então, vocês vão perceber que a gente consegue fazer vários trabalhos aqui, conhecer várias funções, várias ferramentas que a gente vai utilizar lá na prestação de serviço também, para poder dimensionar. Vamos fazer cálculo aqui de otimização dos recursos. Então, algumas coisas aqui bastante interessantes para a gente poder trabalhar na prática dentro das empresas também. Ok? Bom, dar conhecimento dos processos de projetos de bens físicos e serviços, contribuir para a aquisição e domínio dos conceitos envolvidos no planejamento da capacidade produtiva, no projeto do produto, planejamento e controle da produção. Tem alguém, só de curiosidade, trabalha no famoso PPC da empresa? Planejamento, programação e controle da produção. Isso é muito legal. Teve uma época que eu atuei na empresa, eu adorava, e eu comecei trabalhando em algumas atividades, inclusive fazendo processo de aquisição de matéria-prima junto com o processo de PPC, e a gente usava o Lotus 123, que a maioria de vocês não conhece, que hoje não existe mais, mas o Lotus nada mais é do que o Excel de hoje, tá? Eu aprendi a montar fórmulas enormes, que era naquela época daquele computador que ainda tinha aquela tela verde. Vou denunciar a minha idade, dos meus 62 anos, né? É lógico, mas hoje ninguém mais usa, mas já foi uma ferramenta bastante interessante para você poder dominar o Excel. Eu me lembro que naquela época eu fazia fórmulas enormes, eu não sei nem até hoje como que eu conseguia aprender e decorar aquelas fórmulas, mas eu fazia. Tinha que saber o que ia produzir, o que ia adquirir, e metade era importada da nossa aquisição, que eu comentei com vocês, que a gente importava da China, da Coreia, dos Estados Unidos, do Canadá, que era a base do cloreto de potássio, que não tinha e não tem aqui no Brasil até hoje. Legal? Mas foi uma coisa bastante interessante para a gente aprender em várias áreas. E eu me lembro que, só fazer um parênteses aqui na justificativa, quando alguém pensa assim, mas eu não vou trabalhar em produção. Gente, eu fiz tantas disciplinas na minha época, que era muito maior a grade ainda do Mackenzie, e eu me lembro que eu fiz recursos humanos, eu falei, mas eu não vou trabalhar nos recursos humanos. Hoje, cada vez mais, gente, a gente precisa trabalhar com pessoas. Hoje, o gestor de qualquer área da logística, ele que administra a produção, né? Vou trabalhar desenvolvimento organizacional, clima organizacional. Quem é responsável pelo clima organizacional dentro da empresa? Você, como gestor, concorda? Então, todas as disciplinas só tendem a nos ajudar a você ser um profissional cada vez mais qualificado. Aliás, quando você chega na sua posição de gerente, você tem que conhecer várias outras áreas também, não só aquela sua que você está atuando. Quando você chega a diretor da sua empresa, meu amigo, você vai ter que conhecer muito mais ainda, concorda? E eu estou torcendo e acreditando que nós vamos transformar alguns alunos aqui daqui a alguns anos em gerente, por que não em diretor das empresas também? Temos que acreditar no nosso potencial e na capacidade também, concorda? E aí é importante tudo, ele vai acabar ajudando aí a complementar. Bom, qual é o objetivo dessa disciplina, gestão da produção e operações? Eu coloquei aqui alguns e depois a gente tem que colocar o objetivo de cada uma das unidades de aprendizagem também, que está ali pela frente também. Então, a primeira coisa é identificar a competência gerencial do profissional. Que quem são o profissional? Vocês, futuros profissionais, tanto de administração quanto de logística, lá na área de gestão da produção e operações. Estruturados em disciplinas técnicas, comportamentais e gerenciais. Olha aí, uma palavrinha muito hoje utilizada, quando você fala em comportamentais, hoje várias empresas estão requisitando funcionários e testando o comportamento dele. O que menos importa é a técnica. Meu amigo, eu não sei fazer esse trabalho. Não se preocupe que a empresa vai te ensinar a você fazer. O que ela quer saber é qual é o seu comportamento. Você sabe trabalhar em grupo, você sabe dialogar, você sempre vai conseguir achar uma solução para o seu problema, ok? Então você percebeu que a comportamental hoje está contando muito mais do que a parte técnica também. Se você é uma pessoa moderada, ou se em qualquer momento você, né, perde as estribeiras e sai xingando todo mundo, que às vezes, né, a pessoa é um pouco exagerada, então tudo isso é importante a gente saber. E a gente tem algumas técnicas para a gente poder estar trabalhando isso e melhorando também, ok? Bom, com o objetivo voltado ao atendimento das expectativas do mercado e de pesquisa, bem como fornecer os elementos de capacitação para gerenciamento dos recursos produtivos de empresas industriais, também de serviços, dentro dos padrões mais atuais de produtividade
e qualidade. Aliás, eu acho que qualidade, tanto o pessoal de logística quanto o pessoal de administração já tiveram, e se eu não me engano foi com o meu amigo o professor Luiz Antônio, é isto? Então, eu acho que vocês têm um bom embasamento e que a produção fala muito com a qualidade. Nós precisamos trabalhar com produtos de qualidade também. E a gente vai aprender a calcular a produtividade também, e a gente vai aprender qual é a diferença de produção e produtividade. De uma maneira bastante simples, aqui só para exemplificar, imagine que a minha empresa produza 1.000 unidades. Isso é apenas uma quantidade de produção, ponto final. O que é produtividade? Produtividade é eu dizer, meu amigo, eu produzo essa 1.000 unidades utilizando 10 colaboradores. Então, a minha produtividade seria, se eu produzo 1.000 unidades com 10 colaboradores, a minha produtividade é 100 unidades a cada colaborador. Eu posso melhorar a minha produtividade, de repente, melhorando a minha matéria-prima, melhorando o meu maquinário, comprando um equipamento novo, mais eficiente. Eu vou conseguir que essas mesmas 10 pessoas produzam agora 1.500 unidades, você concorda? Ou seja, agora a minha produtividade que aumentou, a minha produção que aumentou de 1.000 para 1.500, apenas produção, ela aumentou esse número. A minha produtividade agora aumentou em 50%, concorda? Se os 10 funcionários produziam 1.000, ele produzia 100 unidades a cada funcionário. Agora, produzindo 1.500, são 150.000 a cada funcionário, concorda? Então, eu tive um aumento de 50%. E hoje o que as empresas estão procurando é ganhar em termos de produtividade, se nós queremos ser competitivos no mercado globalizado e precisamos maximizar a nossa lucratividade e minimizar os nossos custos, não é isso? Eu quero o máximo do lucro e o mínimo dos custos. Não esqueça que com a globalização e a competitividade não dá para você aplicar qualquer preço hoje, concorda? Às vezes a nossa base de lucro é pequena, então nós precisamos cada vez mais ter técnicas aqui para reduzir os nossos custos de produção, de qualquer que seja a área que a gente estiver atuando. Ok? Bom, outro objetivo que eu coloquei aqui, capacitar os futuros profissionais, tanto de administração quanto de logística, no processo de gestão da produção e operações. Outro, proporcionar ao aluno conhecimento sobre a evolução dos processos de produção e operações nas empresas atuais. É importante nessa disciplina você conhecer a evolução deste processo, porque você tem lá a primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, quarta revolução, e nós já estamos falando na quinta revolução, que é mais conhecida como a revolução, a sociedade 5.0, não é isso? Ou seja, o que é a primeira revolução? Se deu quando o homem, ele mesmo estava produzindo na época do artesão, concorda? Ele ia à busca. A segunda revolução, de repente começa a aparecer a máquina a vapor. Opa, agora o homem já está fazendo algum trabalho já automatizado ali, que seja bem rudimentar, mas já está, né? A terceira revolução aí aparece na época aí da virada do milênio também aí. Então, o homem já saiu aí do processo da máquina a vapor e começa a fazer automatização de algum processo, ok? E a quarta revolução já é a de hoje, com a robotização, o computador aí ajudando, concorda? E a sociedade 5.0, que já é uma evolução da indústria 4.0, é que as pessoas precisam trabalhar, mas elas precisam ter salário. Então, não adianta você querer automatizar todo o processo e não ter emprego também, concorda? Porque senão a economia não movimenta também. Então, precisa ter emprego, precisa gerar renda, as pessoas precisam ter diversão também, porque a vida foi feita para você trabalhar, mas foi feita para você aproveitar ela também, concorda? Então, não adianta eu ter tempo para fazer diversão, mas não ter dinheiro também. Então, tudo isso, vocês sabem que lá fora, na Europa, eles já estão, inclusive, reduzindo o tempo de trabalho para que todos tenham trabalho também, trabalho qualificado. E no Brasil, eu diria que a tendência é essa também, mesmo que a gente tenha uma grande porcentagem de pessoas desempregadas, mas ela precisa reverter esse quadro, ela precisa ter emprego para todo mundo, que senão a economia não movimenta também. Concorda?
Então, o aluno precisa entender essa evolução também até chegar nos dias atuais também. Isso é muito legal, a gente tem alguns gráficos, alguns organogramas, para a gente poder entender e facilitar também. Ok? Bom, onde eu parei aqui também, proporcionar conhecimento sobre a evolução dos processos, operações nos dias atuais, reconhecer os efeitos da gestão da produção e operações sobre o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. Olha lá, hoje, cada vez mais... só fazendo um comparativo, quando eu comecei a estudar, era muito comum, quando você pegar um livro de produção, logo na capa do livro de produção tinha um chaminé bem grande assim, com uma fumaça produzindo, né? Como chama? A indústria Matarazzo, que produzia todo o vapor, era uma das famílias mais ricas aqui do Brasil e do estado de São Paulo, né? Isso era produção. Hoje você percebe que a produção precisa ser uma produção limpa. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, concorda? E eu diria que a geração de vocês estão muito mais preocupada, muito mais consciente do que a minha geração. A minha geração, que talvez seja a geração dos pais de vocês, a gente não foi educado a que um dia o planeta ia se acabar e que a gente precisava cuidar, concorda? Então era muito comum, eu já falei para vocês que eu vim lá do interior, era muito comum, e eu me lembro que meu pai, até meus 10 anos, a gente morava 5 quilômetros da cidade, morava na roça, no sítio. Meu avô tinha um sítio grande, a gente morava no sítio, e era comum eu, quando criança, ver os pais, os tios, colocando fogo para poder limpar uma terra para poder fazer plantação. E hoje, cada vez mais, nós sabemos que quando você queima alguma coisa, você está tirando nutriente da terra. Mas eles não faziam isso de maldade, porque eu não era orientado, não sabia. Acho que a melhor maneira de limpar a terra era botando fogo. E aí você tirava todo o nutriente da terra, concorda? Hoje você sabe que tem maneiras corretas de como limpar um terreno para poder fazer plantação. E aí a gente volta na produtividade. A gente vai calcular a produtividade aqui de várias áreas aqui também e poder entender isso também, percebe? Mas a gente não pode agredir mais o meio ambiente, por quê? Eu quero deixar para o meu netinho Guilherme, de 3 anos, um planeta melhor do que o que recebi, concorda? Assim como vocês, com toda certeza, vocês vão querer deixar para os filhos, para os próximos aí, um planeta melhor do que vocês estão recebendo. Então, o bem-estar da sociedade e do meio ambiente é uma coisa muito importante hoje também, tudo bem? A gente vai abordar um pouquinho disso também. Capacitar o aluno para realizar o planejamento, organização e controle da produção, empresa de transformação de bens e serviços. Ok? Perceberam que eu não consigo falar sem beber água aqui, tá? Mesmo quando eu dava aula presencial também era assim, e aqui também. Então, sempre uma aguinha aqui é bom. Bom, demonstrar responsabilidade de como realizar a gestão da qualidade no processo de produção e nas operações nas empresas atuais e, é lógico, modernas. Tudo bem? Aí você vai me falar, mas Latrino, o Brasil é um pouco devagar. Pessoal, vocês sabem que até uma época a gente tinha uma certa dificuldade. Eu diria que até o ano de 2000 a gente tinha uma dificuldade. O que surgia de novidade lá fora demorava um pouco de tempo para acontecer, a gente ficar sabendo aqui e colocar em prática. Mas hoje, devido à internet, vocês sabem que o Brasil também não está atrás de outros países, não. Nós somos um dos maiores consumidores de internet também. Tudo que acontece lá fora, imediatamente ou no mesmo momento, nós ficamos sabendo aqui. Vocês lembram do que aconteceu com as Torres Gêmeas? No mesmo momento, está todo mundo online, o mundo inteiro vendo, e o Brasil também. E daí em diante, cada vez mais as coisas acontecem. Então, quando surge uma novidade lá fora, de robotização, de implementação na produção, nós vamos ficar sabendo também. E tudo que é bom também, a gente tem que, né? Eu sempre brinco, até tem um livro bastante interessante que eu vou estar recomendando para vocês, sobre técnicas industriais japonesas dos nossos amigos orientais. Nesse livro mesmo, que é do autor Richard Stronger, ele fala assim, você tem que conhecer técnicas de outros lugares que deu certo, mas sempre adaptado à realidade, ponto final. Não é cópia. Você conheceu, está disponível, vamos adaptar a nossa realidade. Há um exemplo na nossa área de produção e na área de logística, que eu sempre cito. Você sabe que o Kanban e o Just-in-Time nasceu lá no Japão, ok? Qual é o tamanho do Japão? Mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo. E qual era o objetivo dessas duas técnicas? Reduzir os estoques ou, lá no Japão, eliminar os estoques desnecessários. Aqui no Brasil, eu diria que é um pouco conceitual, porque sempre a gente tem que trabalhar com um número de estoque um pouco mais elevado.
Por quê? Até mesmo devido à característica do Brasil. A extensão territorial é muito grande. Pergunto, quantos de vocês que têm a produção aqui em São Paulo, de repente a sua matéria-prima vem lá do sul e você tem algum cliente que fica lá no Manaus? Não dá para você dizer, olha, eu trabalho com estoque de 24 horas, porque eu recebo hoje, vou produzir, vou entregar para o meu cliente em Manaus em 24 horas, concorda? Porque a distância é muito longa. Então, eu preciso receber, eu preciso manter um estoque de matéria-prima. A minha produção, às vezes, não é, né? Eu posso ter problema na produção, então não dá para dizer, é um reloginho que eu produzo 1000 unidades todo dia vai acontecer isso. Não é bem assim na prática. Então, eu acabo mantendo um estoque de segurança ali da matéria-prima, um estoque de segurança do produto acabado, e aí tudo isso vai gerando custo para a minha empresa, concorda? Mas trazer este conceito lá dos nossos amigos orientais e para uma realidade brasileira e reduzir os custos, isso é muito interessante. É obrigação nós, gestores de produção, nós, gestores da área de logística também, concorda? Então, isso é muito interessante. Então, são técnicas que a gente aprende lá fora e que vamos reduzindo aqui também. Tudo bem? Bom, a ementa, pessoal, se alguém tiver dúvida aqui quanto a esse conteúdo, levanta, aí não dá para mim ver, levantar na mão aqui, tá? Então, interrompe aí, fala aí, porque senão só eu vou ficar falando, daqui a pouco eu estou sem voz também, ok? Bom, a ementa, pessoal. A ementa nada mais é do que um resumão daquilo que a gente vai trabalhar durante o semestre, tudo bem? Então, o que nós vamos trabalhar? Olha aqui, a disciplina parte do aspecto geral da manufatura, aborda questões sobre produtividade nos processos produtivos, introduz aspectos quanto à tecnologia nas operações e programas participativos para chegar à competitividade de operações, completando uma visão abrangente e de mercado sobre a administração da produção e operações, incluindo o planejamento industrial, a capacidade de produção, aspectos de produtividade, visão da importância da demanda, integração com o chão de fábrica. Eu já disse para vocês, gosto muito da parte prática. O que é o chão de fábrica? É aquele do dia a dia que o profissional de gestão da produção precisa, ok? Olha lá, colchão de fábrica, tecnologias de automação industrial e redução de gargalos na produção, tá? Só de curiosidade, o que é gargalo? Exatamente aquele gargalo que você conhece da garrafa. A garrafa não tem a capacidade de armazenar que seja água, mas o gargalo não é o limitador para sair esta água ou esse líquido da garrafa? A mesma coisa, às vezes nós temos várias produções ali, vários setores de produção, e um deles é o gargalo, onde o gestor da produção precisa interferir nesse gargalo para conseguir aumentar a sua produção e melhorar o seu índice de produtividade. Porque mais importante que essa produção, do que você produzir, é você ter uma boa produtividade. O que é produtividade? É o famoso output sobre input, são as saídas sobre as entradas, ou seja, eu preciso gerar faturamento, um valor grande, e preciso ter um custo menor. Então, é isso que é importante, a gente ter a produtividade. Tudo bem? Bom, rapidinho aqui para a gente terminar aqui também bibliografia básica. Eu disse para vocês que eu vou indicar 3 livros, não vou adotar nenhum. Todo material que eu pego de todos eles, não só da básica quanto da complementar. Esse da básica aqui, o primeiro aqui é a Administração da Produção, o professor Freire, o Slaker aqui também, o Zaccarelli, ok? São ótimos autores, todos eles têm na biblioteca, e a bibliografia complementar também. Tem o Magui Moreira, Martins Petoni, professor da USP, muito bom. Daniel Moreira, vocês podem não acreditar, mas ele já é falecido e foi meu professor no mestrado, e ele fala muito bem de administração da produção, e por acaso ele não foi meu professor de produção no mestrado. Ele foi meu professor de didática e metodologia. E muito bom, por sinal, tá? Pena morreu, já faleci, mas é um autor muito bom também. Corrêa Gianese também, são professores da USP, muito bom também. E o Goldratt, que a gente usa lá no final também, sobre a meta aqui também. Tudo bem? Bom, e aí, acho que vocês já estão acostumados, como foram nos semestres anteriores também, são 8 unidades, tudo bem? Vou falar rapidinho de cada uma delas, senão a gente vai perder muito tempo, depois dá uma lida. E se na próxima aula alguém tiver uma dúvida, volta e dá treino, eu não entendi isso, por que vai cair isso? Ok? Vou falar um pouco mais aqui abrangente da unidade 1, e depois a gente só vai falar do título das outras unidades. Tudo bem? Então, a unidade 1 a gente vai falar de funções,
auxiliares do processo de manufatura. E aí, cada unidade ela tem sempre um objetivo. Qual é o objetivo desta primeira unidade, que já começamos, se não começar hoje eu não tiver voz, a gente começa já a semana que vem. Tudo bem? Olha lá. O aluno deverá ser capaz de entender as bases de um sistema produtivo e o contexto em que se insere as empresas. Né? Ou seja, esse sistema produtivo, a evolução, quando eu disse para vocês que a gente vai entender a revolução, primeira revolução, segunda, terceira, quarta, e até a quinta que já está chegando aí, que é a sociedade 5.0. Mas nada impede de algumas empresas estarem intercalando essas evoluções. Um exemplo prático, você vai falar assim, tem um fazendeiro lá que hoje ele tem um maquinário que ele controla lá na sala dele lá, com ar-condicionado através de um drone, tudo que se faz, ou seja, não tem nem operador, a máquina opera sozinho, através de um computador com comando lá, né, tudo robotizado, legal. Porém, às vezes você tem um parente que você conhece, que tem uma pequena agricultura que ele está na base da enxada ainda. Aí você vai me perguntar, mas a enxada o que é? Revolução 1, 2, 3. Ou seja, a enxada é uma das primeiras ferramentas antes da gente mecanizar qualquer coisa. Então, né, do mesmo jeito que às vezes tem empresa que ainda está produzindo produção em série, que é, quanto mais eu vou produzir, menor é o custo, porque ele tem demanda para esse produto dele. Em contrapartida, outras pessoas que já estão trabalhando com a indústria 4.0, de repente ele já trabalhou com a produção enxuta, que é o Kanban, o Just in Time, ele quer produzir só aquilo que o cliente precisa. Ele quer reduzir ou eliminar os estoques desnecessários, tanto de matéria-prima, quanto de produto acabado, quanto de produto em processo. Lembra das 3 etapas que eu já falei? Já estou trabalhando alguns conceitos aí, ó. Matéria-prima, produto em processo, produto acabado. Às vezes eu já fiz essa pergunta na avaliação também. Quais são as 3 grandes etapas do nosso estoque dentro da nossa produção? Matéria-prima, produto em processo, produto acabado. Estou só lembrando e dando uma dica. Volta e meia eu estou dando umas dicas aí para quem é da nossa área, para quem é de logística, que já trabalhou algumas disciplinas comigo lá, vai se lembrar disso, tá? Eu sempre falo que eu não dou prova, eu dou avaliação. Tem uma grande diferença de prova e avaliação. Vocês concordam? Prova é classificatória. Eu quero excluir, é excludente. Eu tenho, sei lá, 10 vagas e tem 100 candidatos na porta da minha empresa. Eu preciso botar 90 para fora e vou contratar só 10. Eu preciso fazer uma prova para excluir candidato e só incluir 10. Na faculdade ou qualquer escola, ninguém está aqui para excluir ninguém. Então, é avaliação, faz parte do processo de ensino e aprendizagem. O que nós iremos avaliar é aquilo que foi trabalhado. E eu sempre digo para o aluno que eu não consigo perguntar para o aluno ou cobrar do aluno aquilo que não foi trabalhado. Não é justo, não é honesto com o aluno. Não estou aqui para enganar ninguém, eu estou aqui, se possível, para a gente conseguir agregar algum conhecimento. Esse é o objetivo. E a avaliação é importante, necessário, porque quantas vezes numa boa avaliação você faz e você descobre que houve alguma falha e dá para você retomar e recuperar ainda. Ok? Então, por isso que a avaliação ela faz parte do processo, durante o processo. Não adianta só no final de um ano dizer assim, não, terminou, fez o final do ano, está aprovado ou reprovado. Às vezes é tarde e poderia ter dado um tempo para o aluno voltar, estudar, aprender. Eu acho que isso é importante também. Tudo bem? Bom, ainda dentro dos objetivos, olha lá. O discente irá desenvolver a capacidade de entendimento da função produção como um conjunto de atividades que leva à transformação de um bem tangível em outro com maior utilidade. O bem tangível é aquilo que você, palpável, que você consegue visualizar. Imagine uma cadeira. Para você produzir uma cadeira, você sabe o que é, porque ela é tangível. Você consegue pegar, você consegue visualizar. Porém, o que é prestação de serviço nem sempre não, nunca é tangível, né? É um serviço, então você não consegue visualizar, você consegue ter na cabeça. Então, um exemplo de prestação de serviço. A Faculdade Campos Sales, ela presta um serviço na área de educação. Você consegue ver esse serviço? Não, você consegue perceber se tem uma boa prestação de serviço. E, às vezes, um aluno vai dizer que tem uma boa prestação e o outro aluno já vai dizer que não tem uma boa prestação. Então, por quê? Porque não é um bem tangível. Uma cadeira já, todo mundo vai olhar e vai dizer, não, uma cadeira boa, eu posso sentar, não vai quebrar, não vai cair as pernas. Então, tá, porque é um produto tangível. Prestação de serviço é muito mais difícil a gente ter isso. Tá? Tudo bem? Essa característica. Bom, pré-requisito. Vocês perceberam que toda disciplina tem que ter um pré-requisito também em cada uma das unidades de aprendizagem. A primeira, eu sempre coloco que não existe. Ou seja, se vocês sabem que
todos os nossos cursos, principalmente os tecnólogos, que foram os cursos criados há mais ou menos 15 anos pelo MEC, e que ele tem só 2 anos de duração, professor nenhum pode considerar como pré-requisito outras disciplinas. Por quê? Porque se o aluno não entendeu e não sabe, você tem que voltar lá da estaca zero. Então, sinto bem à vontade. Às vezes eu trabalho com alguns cargos, que para mim às vezes é comum, que já falei para vocês, estou há 33 anos na Campus Star, sempre trabalhei nas empresas nessa área também, e às vezes o aluno tem uma certa dificuldade, mas sinto bem à vontade para dizer, Trino, para aí, volta da estaca zero, que eu não entendi nada, e se você não entendeu nada, você desanima, você não quer mais assistir as provas, não é esse o objetivo, concorda? Não entendeu? Voltamos na estaca zero, vamos lá. Geralmente, eu sou considerado uma pessoa de paciência também, tá? Isso ajuda muito na aprendizagem também. Porque, às vezes, se você não tem paciência, você vai atropelando as coisas e não é esse o objetivo, tá? Então, são 8 unidades. As 4 primeiras, não sei se vocês viram, quem deu uma olhadinha nessa unidade, lá no finalzinho, eu fiz um cronograma para cada uma das unidades, dia e mês, bonitinho lá para vocês, e a gente vai tentar cumprir. As 4 primeiras unidades eu consigo pelo menos 2 semanas. Então, se hoje eu não conseguir entrar na unidade 1 de aprendizagem, você pode ter certeza que a semana que vem eu estou dentro do período ainda dela, e a semana que vem a gente trabalha ela também. Tudo bem? Bom, mas o pré-requisito aqui não existe. Na primeira, o que eu vou considerar? Na unidade 2, qual é o pré-requisito? A unidade 1. Na unidade 3, o pré-requisito é a unidade anterior, que é a 2, e assim por diante. Tudo bem? Bom, situação, problema, a faculdade pediu para criar desde o semestre passado, não sei se vocês viram, e eu estou criando, isso eu vou mandar para vocês depois, para vocês fazerem também, e postar. Isso aqui é uma das atividades que vai valer nota, ok? E tudo isso para fixar os conceitos aqui. Então, uma vez que o aluno vai ler, ele vai entender, ele vai resolver aqui também, tudo bem? O conteúdo que a gente vai trabalhar aqui na primeira unidade, olha lá, gestão da produção e operações no contexto empresarial, evolução histórica do processo de produção, aqui, que eu vou dizer da indústria 1. Da Revolução 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e já vamos abordar a Sociedade 5.0. Funções auxiliares do processo de manufatura, a função do gestor de produção. Aliás, eu encerro esta unidade, eu me lembro, que está lá, que já está postado também no AVA, tá? Quem for curioso já dá uma lida lá, que vai facilitar o entendimento na próxima aula também. Se eu não me engano, os 2 últimos slides também. Qual é a função do gestor de produção? O que se espera hoje dentro das empresas do gestor de produção? Que são vocês, concordo? Somos nós, gestores da produção. Tudo bem? Bom, pessoal, e todo o conteúdo, eu da Trino e outros professores também colocam lá, um material para desenvolver e ajudar no entendimento desse tema. Eu sei que a geração de vocês, geralmente vocês gostam do YouTube, não gostam? E se você clicar num desse endereço aqui, ó, que toda unidade tem um deles, ou mais de um, todos eles são curtinhos de 5 a 10 minutos, para te dar aquela noção básica só geral, tudo bem? Aliás, eu fiz esse plano agora, já refiz ele, porque essa disciplina eu já dou desde há muito tempo nas escolas, não só na Campus Sales, nas faculdades. Porém, agora em fevereiro, eu dei uma olhadinha em todas elas para verificar se está lá no YouTube ainda, se está direitinho, porque volta e meia pode sair do YouTube, se não é o da Trino, eu fui lá acessar e não está. Porém, no dia 1 de fevereiro estava, tá? Mas se alguém acessar e por acaso algum saiu do ar nesse meio tempo, dá o grito aí que a gente vai localizar um outro bom, de boa qualidade também, para todo mundo acessar e não ter problema. Tudo bem? Bom, a verificação sempre é importante no final de cada unidade, gente. Isso aqui que você faz aqui como situação, problema, e mais algumas perguntas que a gente coloca, vai exatamente nos auxiliar na verificação da aprendizagem. E a gente vai dar o feedback o mais rápido para o aluno também, e dizer, legal, você acertou, tirou um parabéns, continua. Meu amigo, não está pendente isso, aquilo, então isso é importante para o aluno também. Então, acho que essa obrigação faz parte do ensino e aprendizagem, o professor dar o feedback em cada uma das unidades, não chegar no final do semestre e dizer, você está aprovado ou está reprovado. Aí é tarde para fazer qualquer coisa. E não é esse o objetivo. Vocês não estão pagando para chegar no final do semestre, está reprovado ou só reprovado. Você está pagando para levar algum conhecimento no final do semestre, ok? Bom, e aí vem para a unidade 2, que a gente vai falar de planejamento industrial, sempre com a mesma estrutura. Eu tenho um objetivo, eu tenho um pré-requisito, percebeu? O que é o pré-requisito? É a unidade 1 agora. A unidade 2 tem como pré-requisito a unidade anterior. Tem uma situação, um problema, que é exatamente focando no planejamento industrial, que é da unidade 2. Tudo bem? Olha lá, tem os conteúdos,
Tem no final o material auxiliar aqui, vai fazer a verificação, vou dar o feedback para vocês também. Unidade 3, o que a gente vai falar sobre capacidade de produção? Um tema muito legal, bastante prático, que a gente começa já a fazer alguns cálculos aqui também. Qual o objetivo dela? Qual o pré-requisito? A unidade 2 anterior. Na 3, pré-requisito anterior. Uma situação, problema sobre capacidade de produção também, ok? Vamos resolver, responder. Eu coloco assim, enviar o trabalho para avaliação no final, avaliação final do professor em um único arquivo em PDF. Todo mundo tem facilidade em colocar e montar arquivos em PDF, mesmo que você faça manuscrito, você tira uma foto com o seu celular, com o que você quiser, sei lá, pode escanear na sua impressora, no seu computador, e transformar ele em PDF, que é super simples também. Quem for mais evoluído, puder ensinar classes, os representantes, a gente sempre abusa também, para que ninguém tenha dificuldade disso, tá? Eu me lembro que um tempo atrás, nós, professores, também tínhamos dificuldade, hoje não. Qualquer arquivo que você tem, qualquer foto, você transforma em PDF, concorda? E transforma como um único arquivo também, né? Para não falar, várias páginas, estou mandando. Não, um único arquivo, com várias páginas, tanto que você quiser, em PDF e anexa lá também. Tudo bem? Bom, também tem o conteúdo aqui nesta unidade, material auxiliar para entender este conteúdo desta unidade, a verificação e o feedback também. Tudo bem? A unidade 4, aspectos de produtividade. Olha aqui, que a gente vai calcular a produtividade, output sobre input, saída sobre as entradas. Ou seja, eu faturei tanto, para isso eu tive tanto de custo, eu vou calcular a produtividade. Posso calcular a produtividade total da minha empresa, posso calcular a produtividade parcial só do meu departamento, posso calcular a produtividade parcial só de recursos humanos, posso calcular só da área de logística, ou seja, tem N produtividade. O Brasil calcula a produtividade? Sim. Qual é a ferramenta que calcula a produtividade? O famoso PIB, Produto Interno Bruto. Tanto é que a gente ouve muito na mídia que diz a produtividade, o Brasil aumentou, ou o PIB caiu. O que significa? Estamos pior em termos de produtividade. Estamos melhor em relação ao anterior em termos de produtividade. Então, é uma ferramenta utilizada pelo mundo inteiro e nós vamos utilizar na produção também. Então, nesta unidade 4, tem também os seus objetivos, o pré-requisito sempre a unidade anterior que a 3, uma situação, um problema também, o conteúdo, a verificação e o feedback. Você percebe que quando eu chegar na unidade 4, eu já estou à véspera da P1, da avaliação. Então, você vai estudar as 4 unidades, até aí você já fez as 4 avaliações, eu já dei o feedback dos 4, você já garantiu os 3 pontinhos que é de direito também, concorda? Nas 4 unidades, tudo bem? E aí, assim que eu já estou trabalhando com ela depois da P1. Então, na primeira unidade, que é a 5, você vai ver lá no cronograma, que inclusive é a semana que a gente vai dar ao aluno questionar também qualquer coisa da avaliação P1, ok? Tem uma data lá e está lá no cronograma também. O que é direito não se questione, cumpre-se. E no calendário da faculdade vocês têm direito de questionar a nota, questionar a avaliação e assim por diante, tudo bem? Porém, a unidade 5 a gente vai trabalhar sobre métodos de previsão de demanda, tem como objetivo, tem o pré-requisito, a situação problema também, tem data para entregar, tem o conteúdo, tem um material auxiliar aqui para te ajudar, a verificação que vamos fazer, o feedback também. A unidade 6 vai falar sobre integração da gestão com chão de fábrica também, olha lá, porque fazendo vários cálculos aqui de chão de fábrica também, trabalhando gargalos aqui também para poder melhorar, o objetivo dela, o pré-requisito, a unidade anterior, situação, problema também, mais algumas perguntinhas, o conteúdo aqui também, tá? No final aqui tem pelo menos 2 links aqui do YouTube também, para você conhecer todos os links rápido, não mais do que 10 minutinhos também, tá? Verificação da aprendizagem, o feedback. A unidade 7, a gente vai falar sobre tecnologias de processos e automação industrial, muito legal sobre isso também. Falar um pouco sobre robotização também dentro da produção. E aí você vai falar, mas a minha empresa não está robotizada. Calma, é questão de tempo. No Brasil, algumas empresas estão, outras não. Por isso que eu falei, é bom você conhecer toda a parte da indústria, né, da indústria 1.0, 5.0, 4.0, 3, porque às vezes tem empresas que estão lá evoluídas e outras ainda estão no processo um pouco mais. Mas vamos trabalhar assim, tá bem? O pré-requisito também, a unidade anterior. A situação, o problema também, ó, indústria 4.0 aqui, ó. Legal, a gente vai estar abordando aqui, tá?
O conteúdo também, vai falar CAD, CAM, SIM, robô, né? Olha, sempre tecnologia acopladas aos nossos computadores aqui, ok? Vamos definir cada uma delas para o aluno conhecer e poder trabalhar também. O pessoal da logística talvez me conheça um pouco, mas é lógico que na época da pandemia a gente não pode fazer nada mais, mas antes da pandemia eu era o professor que era considerado o professor das viagens também. Eu adorava viajar com os alunos também, então às vezes eu marcava uma visita, uma das visitas que eu fiz antes da pandemia também, foi levar um grupo de alunos para conhecer um laboratório de robotização do Senai, desculpa, Senai, ali da Leopoldina, muito legal também, tá? Outras vezes eu levei, inclusive, para conhecer o Paranapiacaba. Alguém conhece Paranapiacaba? Que tem as ferrovias, é muito legal, a gente passava o sábado o dia inteiro. Um outro sábado eu levei os alunos também no Porto de Santos, para conhecer uma parte de logística, inclusive a parte do porto. Depois nós fizemos uma viagem como chama? De escuna também, passando pelo lado direito do Porto de Santos, onde tem Guarujá, retornando pela margem esquerda, tem a cidade de Santos, onde inclusive a gente vai com uma pessoa que é guia turística, que ele vai explicando certinho o que significa cada uma, por que né, tem um canal ali de Santos, porque a importação e as exportações, os armazéns, as empresas, a história um pouquinho do Porto de Santos. Então tem uma história muito legal também. E é um passeio legal. E tem aluno que às vezes ia, eles olha, eu nunca fiz um passeio de escuna por Santos ali. Era um valor até interessante. A pessoa, é lógico que, né, o aluno vai ter que pagar o transporte, vai ter que pagar, mas era assim, eu me lembro que com acho que R$ 80 ele conseguia pagar o transporte e tinha uma empresa que fazia esse trabalho junto com a gente também e conseguia fazer o passeio de escuna e ele parcelava, inclusive, até 3 vezes no cartão também, ou à vista ele dava um desconto de 10%, então era coisa assim para facilitar a vida do aluno e ele conseguia encher um ônibus também. Bastante interessante para quem trabalha com logística, para quem trabalha com produção, conhecer todos esses processos na prática também, ok? E a gente vai estar falando aí, tudo bem? Mas hoje não dá para fazer nada disso, esquece, deixa passar a pandemia. Olha lá, unidade 8, a gente vai falando de redução de gargalos da produção, que é o exemplo que eu citei para vocês do gargalo da garrafa. A gente trabalha vários exemplos práticos também, aplicativo de cálculo também para melhorar também, ok? Bom, tem o objetivo dessa unidade, o pré-requisito, a situação problema, o conteúdo, a verificação da aprendizagem e o feedback também, ok? Bom, e aqui, olha, aqui eu apresentei para vocês um cronograma, vocês estão visualizando aí, ok? Ó, 25/2 foi início, apresentação do semestre semana passada, hoje, dia 4, apresentação e a unidade 1. A unidade 1 não vai dar tempo, mas ela tem também a unidade 1 para a próxima semana, que é dia 11/3, tudo bem? Dia 18, a unidade 2, junto com o dia 25, também temos 2 dias. Talvez aqui, dia 1, eu vou precisar invadir um pouquinho o dia 18, mas eu recupero depois, antes da unidade 3 aqui, a gente se acerta a vida também, tudo bem? Ó, dia 25, eu termino a unidade 2, dia 1/4 a 3. Ó, você já sabe que dia 29/4 é o dia da nossa P1. Ó, dia 6 é uma quinta-feira, 6/5. Eu tenho logo no início a vista da P1, se alguém tiver alguma dúvida de questionamento, aproveita e faça nesse dia. Mas nesse mesmo dia eu já trabalho com a unidade 5, mas ainda tem também o dia 13 para trabalhar a unidade 5. Dia 20 eu só tenho um dia para a unidade 6. Dia 27 só um dia para a unidade 7. Dia 3 só um dia para a unidade 8. Porque no dia 10/6, ó lá, já estamos aqui acendendo a fogueira da festa junina, concorda? Tem a P2. Dia 17 tem vista da P2. Dia 25/6 é uma sexta-feira. Mesmo a nossa aula sendo quinta, já está no calendário da faculdade que o aluno, se eu não me engano, de quinta-feira ele faz a prova substitutiva na sexta, dia 25/6, tá? Então, se você for fazer substitutiva, lembre que não é na quinta-feira, e sim na sexta, dia 25. Outra observação que eu esqueci de falar para vocês também. A P1 eu já disse que não é acumulativa, P1 não tem que ser como acumulativa, concorda? É matéria trabalhada até o dia da P1, até o dia 22, melhor. Tudo bem?
A P2 é trabalhada apenas na unidade 5, 6 e 7, não é acumulativa. Porém, o aluno que for fazer substitutiva é matéria do semestre. Unidade 1 a unidade 8. Tudo bem? Então, não esqueça, tá? Bom, dia 29 é questionamento da nota substitutiva. Dia 29 que é dia de São Pedro, não esqueça, tá? Dia 12 é dia dos namorados, não esqueça de comprar presente para as namoradas, para os namorados. Dia 13 é dia de Santo Antônio. Dia 24 é aniversário da minha cidade, por isso que eu não esqueço. É dia de São João. E dia 29 é dia de São Pedro. Por isso que eu falei, mês 6 é festa junina. E dia 30, que já está no calendário da faculdade, é uma quarta-feira, é o encerramento do semestre. Porque quinta já é dia 1º de julho, e julho é férias oficial dos professores e férias dos alunos também. Então, nós precisamos encerrar tudo com lançamento de nota até o dia 30/6, que é uma quarta-feira. Falei demais? Vou deixar de compartilhar aqui agora, ok? Tudo bem? Voltando aqui. Agora eu estou vendo vocês, ok? Não está mais compartilhando, ok? Tudo bem? Algum questionamento? Gente, eu estou falando aqui há quase 1 hora, né? 1 hora não, quase 2 horas. Já é 21h17, é isso? Dúvidas, questionamento, agora a palavra está com vocês. Por enquanto, né, professor? Mais para frente a gente volta a falar sobre as dúvidas. Isso mesmo, isso que eu ia falar. Às vezes a dúvida vai aparecendo no dia a dia, tá certo? Então hoje não tem dúvida, tá claro, tá lá escrito lá, tá lá no AVA. Se quem não teve acesso vai ter acesso, visualiza, mas as dúvidas vão aparecendo no dia a dia. Legal, é isso mesmo. Não adianta hoje, não é despejar um caminhão de melancia em cima de vocês que não vai resolver, concorda? Agora, se alguém perguntar, o Datrino passou para vocês o plano de aprendizagem. Está claro, pelo menos, o que está aí? O que não está claro está lá, dá para ler também. E pelo menos o básico nós comentamos, tudo bem? Está claro sim, professor. Então, tá bom. Algum questionamento? Wagner? Camila? Não. Não? Não, professor, está tudo certo. Tudo certo? Deixa eu ver, opa. Nós estamos aqui em 24, opa. Aumentou bem a população. Nenhuma dúvida mais? Tranquilo? Podemos encerrar por hoje, mas eu posso encerrar a gravação. Saio 15 minutos, que eu já estou precisando tomar outra água, estou precisando do banheiro, já estou com fome também, então tenho 15 minutinhos. Não só eu, como todos nós temos direito, concorda? Mas eu vou deixar a plataforma aqui e eu só desligo ela às 10 horas. Caso alguém, eu desliguei, estou com dúvida, posso entrar lá? Estou aqui aguardando por vocês. A sala de aula não é minha, ela é nossa. Então, eu quero que vocês sintam bem à vontade para perguntar, questionar, tudo bem? É a sala de aula nossa, é o que tem agora para o momento, não é isso? Então, temos que usar e abusar dela. Nenhum questionamento mais, senão eu encerro a gravação. Boa noite, professor. Boa noite. Então, vamos lá. Antes de eu encerrar, para deixar gravado aqui, de coração, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho e que seja satisfatório para todos nós, não só para mim. Por isso que é importante vocês darem o direcionador também. Às vezes eu estou falando também, Datrino, você fala muito rápido, segura o freio aí, então isso é importante a interferência de vocês. Às vezes a gente bota aqui, né, no acelerador e vai embora, e de repente o aluno está lá perdido, então não é esse o objetivo. Tudo bem? Mas eu agradeço a presença hoje. Foi um prazer conhecer vocês, mesmo que seja virtualmente aqui. Só conheci 2, 3 aqui que mostrou o rostinho aí. O resto não teve coragem, mas sem problema nenhum. Mas a qualquer momento, se vocês quiserem abrir a câmera também, a sala é nossa. Tudo bem? Então, obrigada. Um bom final de semana. Se cuide. Se precisar sair de casa, saia com todas as precauções. E não leve o vírus para quem você ama, para quem você gosta aí na sua casa. Tá bom? Então, parando a gravação aqui. Isso.